Agora, a segunda aula sobre seções cônicas, vamos falar das hipérboles. A hipérbole também é um lugar geométrico que tem as características, de pontos definidos através do corte do plano sobre o cone de duas folhas, né? Vocês devem lembrar disso. Mas vamos colocar assim, ó. Sejam dois pontos. Que agora você já está acostumado. F1 e F2. São os focos, né? Pontos distintos. Dois C é a distância entre eles. Veja que a similaridade com a elipse. E A um número real. Um tracinho aqui, ó, para distinguir. E A um número real. Ou A pertencente aos reais, né? Tal que A é maior que zero e menor do que C. Então, o conjunto de pontos com propriedades similares, ou seja, o lugar geométrico do espaço, ou mesmo de um plano, né? No lugar geométrico dos pontos x quaisquer, tais que esses pontos apresentam uma característica de distância do tipo módulo da distância entre x e F1 menos a distância entre x e F2 é igual a 2A. Então você vê que temos a mesma coisa da elipse, com a exceção do sinal de menos que substitui o sinal do mais. Então, isso é a hipérbole. Se você for pensar que a hipérbole é mesmo como se fosse duas elipses cortadas, né? Uma oposta à outra. Então, essa é a hipérbole. A hipérbole tem uma característica muito específica em relação à curva, e para esquematizá-la aqui, ó, eu vou primeiro começar com as linhas dela, e porque fica mais fácil desenhá-la dessa forma. Ela apresenta também um retângulo fundamental, que esse retângulo aqui vai ser um quadrado, né? Mas quadrado também é retângulo, não tem problema. Deixemos assim. De tal maneira que, passando pelas extremidades, aqui, ó, nós teremos as retas chamadas assíntotas. Dela. Sendo essa aqui a assíntota chamada R1, essa assíntota chamada R2. A assíntota, ela é toda reta que se aproxima de uma curva, mas não a toca. Ele
aqui não vai tocar de forma alguma a hipérbole. Então, com isso aqui, de maneira como tal, esses dois pontos aqui já nos são conhecidos, porque esse é o F1 e aqui é o F2, que é o foco. Então, a distância entre F1 e F2, ó, é 2A, como está aqui. Aqui também é B, nós sabemos. Já, e aqui, ó, essa aqui é C. Formando, eu vou colocar em amarelo, um triângulo retângulo também, ó. E é evidentemente que a relação, nesse caso, a hipotenusa é o C, não é o A, como está aqui. E aí, a hipérbole, então, ela tem esse formato. Muito bom se eu conseguisse ter feito parecido, né? Mas com a outra. Sim, acho que melhor. Bem, né? Isso. Então essas são a hipérbole, né? Essas curvas aqui na lateral. Esse ponto aqui é o B2, que é o vértice superior. Aqui o B1. Obviamente que nós vamos ter... Ó, aqui eu botei o foco errado. Aqui é A1 e aqui é A2, são os vértices, né? O foco, como nós vimos ali anteriormente, ele é, na verdade, o valor de C, né? Ele vai pegar do centro O, e aí desse centro O a gente pega, vou colocar de outra cor aqui, mas o foco vai ser o valor associado a C. Então eu vou colocar em azul, ó, esse é F1 e aqui o F2. E atravessando o foco de cima para baixo até encontrar a elipse, é a amplitude focal. E a gente já conheceu isso, né? E aí nós temos associado a isso associado, né, a essa estrutura toda que a gente já está vendo aqui. Essa partezinha, vou colocar em branco. Não sei se não ficou branco. Ficou. Isso aqui, ó, é um eixo chamado eixo transverso. Você também tem que enxergar que isso aqui nós fizemos e estamos analisando em função de OX, e ela também pode estar em função de OY, assim como no caso da elipse. Então, o eixo transverso. E esses eixos que a gente está associado aqui na lateral é chamado de eixo conjugado. Aqui. Também esse de baixo, tá? Para ficar. Nós vamos encher demais isso aqui, né? Mas tá bom. Então essa visão aqui é a visão da figura. Isso seria da figura da hipérbole, e aqui é bom a gente colocar, ó, a assíntota. Existe uma fórmula para assíntota. Ali tem a assíntota R2, aqui é a assíntota R1. Cabe agora, com cuidado, virmos fazer e observar os elementos da hipérbole. Os elementos que a compõem, o foco. Lembrando que corda é todo o segmento de reta que
pertence, né, e toca as extremidades de uma figura. Então, os elementos da hipérbole agora, que nós já aprendemos a ver, ó, os focos, aprendemos lá na elipse, né? F1 e F2, e aí nós sabemos que o segmento focal é F1 e F2. A distância focal, ou seja, a distância entre os focos é 2C, como nós tínhamos dito. Distância F1 e F2, né? A gente vai colocar aqui D, F1, F2, 2C. Como antes, né? Segmento focal F1, F2. Para você ter anotado, né? Isso. A reta focal, como nós já dissemos antes, é F1, F2, só que a setinha em cima. Os vértices, nós temos os vértices A1 e A2. Que nós já fizemos lá, né? Ele, A1 e A2, está em cima do eixo X, no caso desse esquema que nós fizemos, né? Que é bom que a gente entenda o seguinte, ó. B1, um dos pontos que nós temos lá, ele no eixo X, ele é B1 e menos B. Né? Veja que é, no caso, 0 e menos B. Então ele está em Y. E o B2, ele vai ser 0, né, em X e mais B. Nós já sabemos disso. Nós também sabemos e observamos lá, ó, que o segmento A1, A2, ele tem o tamanho de 2A. E o B1, B2 tem segmento de 2B, né? Daqui tudo nós sabemos também que nós temos a partir do triângulo retângulo que nós fizemos ali, ó, a hipotenusa dele é C, né? Então eu tenho que C ao quadrado, eu estou fazendo assim para pegar a figura lá. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. É a relação que nós vamos evidentemente utilizar, né? Para descobrirmos qual que é a equação reduzida da hipérbole. E a amplitude focal é a F, que eu vou definir como uma linha perpendicular à reta A1, A2, né? Ou F1, F2, e que toca a extremidade da hipérbole. Isso é a amplitude focal. Não escrevi isso, mas está escrito na forma simbólica, geométrica, né? A F. Nós fizemos lá. Mais do que isso, além disso, agora não dá para mostrar mais ali, né? Nós temos que o retângulo fundamental, aquele lá em cima, e obviamente ele tem os lados 2A e 2B, né? Retângulo fundamental. Vamos falar, também vale isso para elipse, eu não escrevi lá, mas está óbvio no desenho, né? L1 é 2A e L2 é igual a 2B. Não precisamos mais marcar lá. Algo fundamental e importante como característica disso aqui, que nós já temos, já vimos, e é a mesma fórmula. A excentricidade é igual a C sobre A.
excentricidade E dá C sobre A. E as assíntotas contêm as diagonais do retângulo fundamental. Para saber o que é assíntota nesse caso. E aí nunca vai tocar a hipérbole, as diagonais do retângulo fundamental. Por isso eu fiz o desenho primeiro fazendo as assíntotas para ter bases para poder esquematizar a hipérbole. Então foi a partir do retângulo, da assíntota, eu fiz o esquema da hipérbole aqui em cima, né? Olha só. E vamos fazer no mesmo raciocínio anterior as relações importantes. Nós já temos que é C ao quadrado, é B ao quadrado mais A ao quadrado. E ao invés de colocar aqui embaixo a relação, vou continuar porque eu já coloquei aqui em cima. Uma característica importante, ó. C é maior que B, que é maior que zero. E C também é maior que A, que é maior que zero. A relação fundamental ali é basicamente o teorema de Pitágoras. Então, para a gente fazer a álgebra disso, vamos considerar o centro O, tanto para a hipérbole quanto para o sistema na qual ela está plotada, né? Considerar como o centro da hipérbole o centro de um sistema ortogonal. Veja a importância de usar o sistema ortogonal e esse sistema para fazer as contas fica mais fácil, né? Então, podemos chamar de O ou C, né? Os raciocínios são idênticos àqueles que foram feitos para a elipse. Eu vou colocar aqui mudar de nome. Não é mudar de nome, mas para chamar atenção a nomes diferentes, né, do sistema cartesiano, que evidentemente é ortogonal. Então, nesse caso, nós temos os seguintes dados. Ó, vou colocar aqui. O centro é 0, 0. Pode ser origem também. O foco é menos C e 0. Nós vimos isso na própria definição. O foco 2, C e 0. Isso sobre OX, né, que é importante. Daqui nós tiramos aquela relação que D, a distância D, né? O módulo dela, que nós colocamos, x F1 menos D x F2 é igual a 2A. Então você já vê a semelhança em relação à elipse e o cálculo algébrico será o mesmo. A diferença é que isso aqui é negativo. Então, para o eixo OX, vou colocar aqui, ó, eixo OX, quem que está no eixo X? Foco, né? Vou colocar, então vamos mudar aqui, ó. Foco, focos, mais de um, né? Em OX. Quando o foco está em OX, vamos fazer as contas e eu não vou fazer, né? Nós já fizemos antes. Nós vamos ter a fórmula reduzida, igual a x quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre
b ao quadrado. Essa é a equação reduzida da hipérbole. Sobre o eixo OX. Obviamente que quando a gente tiver o eixo OY, evidentemente, nós teremos a mudança da posição do A e do B, né, em relação ao X e ao Y. Mas ainda dentro dessa análise, vamos trabalhar com a equação excêntrica dela, vamos dizer assim. O que é a equação excêntrica dela? Depois do que a gente definir aqui a assíntota, que a assíntota vai ser y vai ser igual a menos b sobre a, vezes x, e R2 vai ser mais b sobre a. Aí nós podemos simplificar, evidentemente, mais ou menos b sobre a, mas aqui eu estou separando só para mostrar aqui uma R1 e outra R2, tá? Agora, se nós formos trabalhar isso aqui com os focos em OY, aí você já deve estar enxergando o resultado. Nós vamos ter 1 é igual a. Aí o negativo vai para o x, ó. Vai ser menos x ao quadrado. E ao invés de ser a, o denominador é b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Você observa que o sinal de menos modifica também. Essa é a equação reduzida. No caso do eixo OY. Isso. Equação reduzida. E agora a assíntota. A assíntota também vai alterar. Por quê? Porque agora a assíntota, nós vamos considerar a assíntota com o y, só que é igual. A primeira vai ser menos a sobre b e não b sobre a. A R1 e o R2 vai ser mais a sobre b vezes x e não b sobre a. Então fechamos aqui essa ideia geral da equação reduzida. A demonstração é idêntica à conta feita passada. Você pode olhar lá na elipse, né? Nós igualamos os valores da distância dos pontos e chegamos a essa equação. No final, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Vamos então fazer um exemplo ilustrativo aqui. Esse é o exemplo 4. Então vamos aqui, ó, determinar para a hipérbole x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 16 igual a 0. A medida do semi-eixo da distância focal, né? Determinar os vértices
os focos a excentricidade, tudo isso em função daquela única forma. Então nós vamos colocá-la na forma reduzida. Dá a excentricidade dela, as equações das assíntotas. E o gráfico. Vamos fazer isso em caminho óbvio, né? Lógico. Começando por achar a equação reduzida, e a partir da equação reduzida nós temos o valor de A e de B, e achamos C, e aí nós conseguimos encontrar todos os valores necessários. Então observe que a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o 16, colocar no outro termo, e dividir, e ele vai como menos 16. Então nós vamos dividir todos eles aqui, ó, por menos 16, para chegar a 1. A ideia é chegar a 1. Então o que nós teremos? X ao quadrado dividido por 16 vai dar menos x ao quadrado dividido por 16. Menos 4y ao quadrado dividido por menos 16 dá mais y ao quadrado dividido por 16. Vamos já simplificar, porque eu não pus o 4 lá, né? Mas simplificando 4 com 16 dá 4 aqui embaixo, né? Y ao quadrado sobre 4, que vai ser igual a menos 16 dividido por menos 16, que dá 1. Ora, como o menos está para o x ao quadrado, a gente viu lá, o valor de A é o valor de A que está como denominador de y ao quadrado. Então, os focos estão sobre o x. Desculpa, o y, né? Obviamente. Estão sobre o y. E aí, a partir disso, então, o que nós temos? O a ao quadrado é 4. Então, o a é igual a 2. O b ao quadrado é 16. Está aqui. E isso implica que o b é igual a 4. Veja que é o sinal que vai determinar o aspecto do foco estar sobre o x ou y, né? Ora, com isso, a distância do semi-eixo A1 vai ser entre 0 e menos A, que no caso é 2. E A2 está entre 0 e 2. O semi-eixo é a distância entre os dois A's. E eles, no caso, o A ele acompanha a posição dos focos, né? Que é importante. Se o foco está sobre X, o A vai estar sobre X e vice-versa, né? Daqui, nós continuamos, ó. Depois de descobrirmos a reação, a forma reduzida, a equação reduzida, o semi-eixo, os pontos do semi-eixo, né? Vamos agora utilizar a equação de Pitágoras para encontrar o valor de C. Temos que C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, que é 4, mais b ao quadrado, que é 16, e isso aqui vai dar 20. Ora, C vai ser igual, então, a raiz de 20. Dá para a gente fazer uma fatoração, e vai ser 2 raiz de 5, né? Obviamente, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, aí você tira o 4 dentro da raiz, fica 2 raiz de 5. Olha, se eu tenho C,
que eu tenho? Tenho foco. Então, o foco 1 vai ser 0 e menos 2 raiz de 5. Está muito perto. E o foco F2 vai ser 0 e 2 raiz de 5. Pelas definições que nós já fizemos, não é assim? Então, nesse caso específico, quem que é a assíntota? Vamos ver aqui em cima. Observa que no caso do y vai ser menos a sobre b x, ou seja, mais ou menos a sobre b. Já faremos direto aqui, ó. Y vai ser igual a mais ou menos a sobre b que multiplica x. Então, y vai ser igual a mais ou menos a é 2 e b é 4. X. Na verdade é um meio, né? Mais ou menos meio de x. E aí as duas partes que faltavam, né? Então temos aqui esses valores. E ficou faltando calcular a excentricidade. Vou deixar isso aqui por último. Eu saltei excentricidade, estou vendo agora. Mas a excentricidade é C sobre A. Então a excentricidade é o valor de C sobre A. Excentricidade, quem é o C? É C2 raiz de 5 sobre 2. Então a excentricidade vai ser igual a raiz de 5. Fica faltando fazer o gráfico. Olha, para fazer o gráfico, vamos atrás do retângulo, que é mais fácil. Vamos fazer o retângulo. Retângulo me dá A como 2, só que o A está no Y, não podemos esquecer. E o B com 4, né? Lembra que o A está no Y, pelo que nós vimos aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, centro. 1, 2. O centro. Ficou bom não, né? Aqui. Vou subir mais um pouco aqui o Y. Descer mais um pouco aqui. E aqui, ó, vai ser 4. Então, 1, 2, 3, 4. X. Então, o retângulo, vou colocar em amarelo aqui, vai pegar 2 para cima, 2 para baixo, 4 para a esquerda, 4 para a direita. Ele está feito. Aí nós já temos as extremidades. Ó. A1 menos 4. 4. A1 não, B. A é 2. A 2 menos 2. Fechou isso. Né? Então, o foco vai estar em Y. E quem que é o foco? O foco é 2 raiz de 5, né? Aí você faz a conta. Quanto que é 2 raiz de 5? 2 vezes a raiz de 5. Dá um pouco a mais que 2. Um pouco mais que 2. Vou fazer aqui. Não me lembro de cabeça. Só para a gente colocar o foco, né? Mas só para ter um valor mesmo. 2 raiz de 5. 4,47, né? Então o foco vai aqui para cima, eu vou marcar de vermelho aqui. Vamos chamar isso aqui do F2. E aqui F1. Feito isso, nós vamos colocar a assíntota de azul. A assíntota, ela tem que atravessar aqui, ó, e passar na diagonal do retângulo.
E feito isso, temos então o gráfico todo colorido da hipérbole. Ok? Vamos, terminado aqui esse exemplo, vamos colocar essa hipérbole com dados excêntricos, né? Ou seja, formas, vou colocar aqui outras equações. E as formas excêntricas aqui, ó, assim como foi feito para a elipse, elas são paralelas ou a OX ou a OY. Nós não estamos trabalhando de outra maneira. Senão ficaria até mais complexo e nós teríamos que fazer outros tipos de equação. Mas vamos manter essas outras equações. Eu vou colocar aqui entre parênteses aqui, ó, paralelas aos eixos. Nós só estamos trabalhando quando elas são paralelas aos eixos, quando nós mudamos isso. Então vamos pegar o primeiro, ó, paralelo ao eixo OX. E com paralela a OX, não podemos esquecer que vamos chamar de C, né? H e K, como nós fizemos lá para a elipse. Então essa fórmula vai ser x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, quando está em OX, o a está sobre x, menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. E já direto, isso tudo, essas explicações estão ali na primeira aula, né? Essa mudança chega para o lado aqui, no paralelo. Peguei, cheguei para cá ou para cá, tudo paralelinho, né? Paralelo ao x, paralelo ao y. E a equação paralela ao y, mesma coisa, né? O c, ele está nos pontos H e K. E então nós fazemos apenas a mudança, assim como antes, olha só, vai ser igual h, y menos k ao quadrado, e aí, nesse caso, o a vai estar sobre y, e ele é positivo. E o negativo, aonde está o x. Então, x menos h, não tem por que mudar isso, né? Sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, é isso que nós temos, e vamos fazer uma aplicação dessas formas de equação excêntricas, né, com a hipérbole fora do centro. Então, aqui, ó, dada a hipérbole, uma hipérbole com a fórmula maior, você está lembrado, eu vou repetir, pelo menos quando eu falo está lembrado, é uma esperança, né? Então, dada a hipérbole, ó, 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Até aqui, se eu tiver um número qualquer, a equação está no centro. Quando que vai aparecer os termos do primeiro grau, como x menos 54x, como y? Eles vão aparecer quando ela está fora do centro. Mais 113 igual a zero. Então, vamos determinar as mesmas coisas que nós fizemos no exemplo anterior. Um pouquinho menos, talvez, né? Determinar a equação reduzida. Veja que a equação reduzida é para ter essa cara dessas que estão aqui em cima.
a equação reduzida para ter essa cara aqui. Então a gente usa a criatividade matemática para chegar nela, né? O centro, ou seja, quais os valores de C e H, CH, quais os valores de H e de K, os vértices, os focos. Você já viu que achando a equação reduzida, o resto é consequência, né? A excentricidade, e vamos parar por aqui. Agora o gráfico é muito fácil de fazer, não vamos pedir o gráfico não. Então, com esse exemplo, vamos fixar o aprendizado da hipérbole, né? Então a solução é aqui. Nós vamos fazer. Primeiro, você já lembra da resolução lá da elipse, 9x ao quadrado. Eu vou colocar o x pertinho, menos 54x, menos, coloquei mais aqui, menos 4y ao quadrado, colocar outro y perto, mais 8y, igual a menos 113. Vamos colocar o 9 em evidência, e vamos colocar 9 vezes x ao quadrado, menos 6x, ó, dá para fazer a binômio de Newton, né? Então vai ser mais 9 aqui. Mais 9. E aqui colocar o menos 4 em evidência, y. Aqui menos 4y, obviamente, que vai daqui, mais 1. Porque, ó, 4y ao quadrado, menos 4 com vezes menos 4 dá 16y. E 4 vezes mais 1 dá 4. Então, o que eu fiz aqui desse lado foi pegar os números que eu aumentei desse lado, que foi o número 9 vezes 9, que é 81. Concorda? E aí, se você pensar bem, né, ele estava negativo e vai vir como positivo. Menos 4, que eu coloquei desse lado, ele entra como aqui do outro lado. Ele vai entrar como menos 4. Porque eu vou pegar aqui, ó, o 1 vezes 4 dá 4. E vou continuar diminuindo 113. De novo, ó, da onde que vem esse 81? Como eu aumentei 81 aqui, colocando esse 9, eu tenho que diminuir 81. Então eu vou colocar menos 81 do lado esquerdo, vai mais 81 para o lado direito. Mesma coisa com o menos 4, só porque tem um menos aqui. Como eu tenho menos 4 desse lado, ó, menos 4 vezes mais 1, para dar zero dessa soma que eu fiz, né, o que eu faço? Somo mais 4, ele vai para o outro lado menos 4 e o menos 13. Então, o que eu vou ter aqui? 81 menos 4 vai dar 77 menos 113, vai dar menos 36. E aí, aqui eu já vou colocar aqui, ó, 9, que multiplica x menos 3 ao quadrado, vai dar quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes 3, que é 6 vezes x, menos 6x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 3 é 9, menos 4, que multiplica y menos 1 ao quadrado. Isso vai dar menos 36. Então, nós vamos dividir todo mundo aqui por menos 36. Para achar a equação reduzida, eu vou ter x menos 3 ao quadrado, aqui. 9 por 36 dá 1 em cima e 4 embaixo. Lembra que é menos, hein? Então, se é menos 36, ó,
aqui eu vou ter menos x, e aqui eu vou ter mais y. Y menos 1 ao quadrado, dividido 4 por 36 dá 9. Lembra que a divisão é por menos 36. Menos 36 por menos 36 dá 1. Essa, então, é a equação reduzida com o negativo no x. Se o negativo está no x, nós já sabemos que o foco dela está sobre o y, como nós já vimos, né? Basta também lembrar disso aqui, ó. Olha aqui, o menos x aqui, ó. Você está vendo a bolinha, né? Menos x está aqui, ó. Então, o b ao quadrado, o b vai estar sobre x e o a vai estar sob y, sob. Acho que saiu um sobre aí sem querer. Mas daqui, ó, nós já temos o seguinte, que para nós acharmos os valores aqui, por exemplo, em relação ao que nós já temos, né, dessa equação, por exemplo, eu vou pegar o k menos 1, que é do y, igual a zero para achar o valor do k, que é o valor do centro que foi pedido. Isso vai dar zero. Ó, essa aqui é a equação reduzida. Alguns livros vão trazer, o que eu vi aqui, eu lembrei. Alguns livros vão trazer assim, eu vou representar aqui embaixo, x' menos x' ao quadrado mais y' ao quadrado, né, sobre 4 sobre 9 é igual a 1. Mas é só substituir o valor que está aqui dentro, ó, por x', isso aqui por y', mas essa aqui já é a forma reduzida excêntrica da equação. E o h, que é o de x, ó, h menos 3 é igual a zero. Isso implica que o h vai ser igual a 3. Certo? Desse jeito, nós chegamos à conclusão que o C, ou o centro, né, ele é HK, é 3 e 1. Então, o centro está em 3 e 1. Que foi pedido. Agora, com o que nós temos aqui, ó, A ao quadrado vai ser igual a quanto? Está sobre Y, ele é 9. Então, A vai ser igual a 3. Temos que B ao quadrado vai ser igual a 4. Isso implica que B é igual a 2. Então, já tenho A e B. Quando eu tenho A e B, eu já tenho semi-eixos aqui, ó. A1, então, vai ser igual a quem? Né? Vai ser igual a 3, que é o x, e, no caso, o b, que vai ser menos 2. E o A2 do semi-eixo, 3, que é o x, e mais 2, que é o y. Aqui nós já pegamos o semi-eixo aqui, ó. Que na verdade são os pontos entre os pontos A1 e A2, né? Daqui, dessas equações, nós achamos o C, que é a hipotenusa. Então, nós temos que o C ao quadrado é igual ao A ao quadrado, que é 9, mais o B ao quadrado, que é 4, isso é 13. E, obviamente, que daqui nós temos que C é igual a raiz de 13, raiz quadrada de 13. Com esses dados, nós achamos o foco. Então, o foco 1, né, nós vamos ter o 3, que é o x, e o menos raiz de 13. E o foco 2, 3, que é o x, e raiz de 13. Ele não altera o x, porque o foco está mudando no eixo de y, né? Como a gente está vendo. Ora, feito isso, nós podemos achar a excentricidade sem problema. Que a excentricidade é C sobre A. Como é C sobre A, C é raiz de 13.
e A, o valor é 3. Então temos a excentricidade definida. Então fazer o gráfico aqui é só você montar o retângulo, né, colocar os focos, não há necessidade, mas monta o retângulo, coloca as assíntotas. Eu acho que não sei se foi pedido a assíntota. Os focos não, excentricidade, né? Tá. Não foi pedido nem o semi-eixo, a gente colocou lá. Veja que não é complicado, é aplicação de fórmulas e um pouco de técnica algébrica que a gente usa para resolver isso, certo? Então, o item 3 que nós vamos trabalhar agora são as parábolas. Que é a última cônica que nós vamos trabalhar. Parábola vem de parabolé, né? Que significa além, comparação. Da definição dela também vem a nosso raciocínio de lugar geométrico. Nós definimos assim, ó, sejam R uma reta e F, agora você já sabe que o F é o foco, um ponto, parábola só tem um foco, tal que F pertença a R. Desculpa, não pertence a R. O lugar geométrico ou seja, o conjunto de pontos com a mesma propriedade ou propriedades idênticas, né, que é o lugar geométrico, dos pontos X, que é esse conjunto de pontos que nós falamos, que está equidistante de F e de R, ou seja, está equidistante do ponto F da reta F, que é dxf, a distância, é igual à distância dxr. É dita parábola. Aí é claro que o esquema da parábola, né, o desenho dela, vai representar o que nos interessa aqui. Então, eu vou fazer a parábola em cima do eixo, aqui eu vou definir o eixo X, eu vou fazer a parábola considerando o eixo Y dessa vez, tá? Vamos fazer esse trabalho aqui como Y, eu vou saltar para a parábola ficar mais bonitinha. 3 aqui, ó. Essa aqui é a reta R. Esse aqui é um ponto Q qualquer. Esse aqui é um ponto V de vértice, vamos falar assim, né? E aí nós vamos fazer a parábola. Vou colocar esse ponto aqui importante. Esse aqui vai ser o foco da parábola. Porque por causa da definição ele é bem importante lá, tá? Então nós vamos ter a parábola assim, ó. Entendível pelo menos, né? Você já sabe que essa linha aqui é a amplitude focal, a F. Eu vou ter que arrumar essa parábola, a parte de baixo dela, né? Para ela ficar aqui, ó,
Quero passar aqui, assim. Melhorou bem, né? Então, esse é o AF. Aqui, essa distância aqui é chamada P, e essa distância também é chamada de P. Eu vou colocar de outra cor. Porque alguns livros vão chamar tudo isso aqui de P. E vai chamar essa partezinha de P sobre 2 e essa partezinha de P sobre 2. Só que para trabalhar na álgebra é mais fácil chamar isso aqui de P, sabe? Então, eu vou deixar e você fique atento em relação a isso, né? A essa informação. Aqui A e aqui B. Olha que aqui nós vamos ter a formação de um triângulo. É muito bom que os pontos se ligassem do jeito que eu quero, né? Aqui um triângulo. Triângulo. Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo fundamental, que está em vermelho. Vamos deixar assim. O que eu preciso entender que, ó, esse lado aqui, FA e FB, ó, eles são congruentes, né? Isso é fundamental. Essa, vou colocar roxo, essa distância, vou colocar de R, aqui, essa distância, ela tem que ser a mesma. É claro que agora você vai ter que ser amigo aqui, ó. Essa distância aqui, ó, tem que ser a mesma dessa, para poder seguir a definição que nós fizemos lá. E esse x aqui, é onde está o x que eu estou representando, é chamado de eixo da parábola. Esse roxo aqui não ficou bom não, né? Então eles são iguais, né? Já teve um geômetra que falou que a geometria é a arte dos desenhos errados para as contas certas. Vai ter que ficar dessa forma aqui por causa dos problemas do desenho. Então nós temos esses dois eixos e aí sim as características da parábola. Uma outra coisa importante também é que P é igual a P. É fundamental. E que eu chamei a sua atenção em relação a isso porque alguns autores vão colocar ali como P sobre 2, chamando a distância total de R a F como se fosse P. Só que para fazer continha, melhor trabalhar com P do que P sobre 2. Mas isso não vai ser problema. Depende, eles têm que dar as informações a esse respeito no exercício. Se não falar nada, segue a fórmula que nós estamos dando. O foco é só um, ele é F. R recebe um nome que até agora não tinha sido dado, é a diretriz, essa reta R aqui. P é chamado parâmetro e ele tem que ser maior que zero, senão a parábola não existe, ela vai ser uma reta. Então, o parâmetro ele é P e ele é maior que zero, aquele que a gente representou isso, lá ali. A distância FR, e é isso que é importante, ela é 2P. Ok? O eixo que nós chamamos ali, ó, ele é definido como sendo VF. O vértice é o F. Mas é uma reta. Esse segmento de reta, se ele é uma reta, então ele vai para lá e vai para cá. Continua indefinidamente. Tá? O vértice, que é o V, ele é veja bem, ele é o ponto médio de QF, ou seja, ele é QF sobre 2. Eu vou colocar esse ponto aqui em amarelo para você ver. E é de fato, né? Porque é 2P.
Então, o vértice ele é dado por QF sobre 2. Corda, relembrando, é todo segmento com a extremidade pertencente à parábola, né? Então, eu posso fazer uma corda, posso passar aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é uma corda. Tem corda da circunferência, da parábola e assim por diante. Tá certo? Nós já sabemos o que é amplitude focal. Aí você tem aqui a amplitude focal, você tem AF. E nós sabemos que aquele vermelho lá é o triângulo fundamental, não é um retângulo fundamental igual nas outras, tá? Então, o triângulo fundamental é o triângulo AVB. É o triângulo A vértice B. Voltemos aqui, ó. A aqui em cima, vértice B. Esse é o triângulo fundamental. Os raciocínios que nós fazemos, né, que a gente tem feito para estudar aqui, de acordo com para facilitar as contas, né, o que foi muito melhor com o passar do tempo no desenvolvimento da matemática, é considerar a figura um sistema ortogonal com o centro O e a figura nesse centro. Então, considerar aqui o centro da parábola como centro de um sistema cartesiano. Por mais que seja repetitivo, nós temos que falar. Já vou passar ortogonal direto. Aqui nós não estamos trabalhando com vetor, não precisamos falar ortonormal, né? A partir disso, nós temos o seguinte: quem é o foco? O foco é de P a 0. Quem é R? A reta R é igual a menos P. X é igual a menos P. XY, que é o conjunto dos pontos. E D, aqui, vai ser, o esquema em cima foi feito para OY, né? Aqui, como a reta R está igual a menos P, então aqui é o X que nós estamos trabalhando, está aqui embaixo. Então, a distância X até R, até essa reta, é igual à distância de X a F, que é a definição da própria parábola, tá? Então, nós usamos o X aqui, ó. Tudo vírgulazinho, bonitinho, né? Então, o que nós faremos aqui a partir disso? A distância x mais p, ela é igual à raiz quadrada, que é a distância do ponto, ó, x menos p ao quadrado, mais y ao quadrado, que é o que nós já vimos aqui em cima, né? Com os dados que nós temos aqui em cima. Não esqueça de olhar aqui para cima, que f é p e 0, né? Por isso que é x menos o p e y menos 0, certo? A partir daqui, não é complicado a gente mexer com isso, porque, por exemplo, o primeiro passo eu vou passar aqui para você, ó. Podemos fazer x mais p ao quadrado e elevar tudo isso aqui ao quadrado.
Mas aí eu deixo o quadrado lá, já tiro isso aqui, ó, dou um passo a mais, ó. Tirando aqui, né? X menos P ao quadrado mais Y ao quadrado. A partir de agora, você mesmo desenvolve esse raciocínio, mas o próximo passo é tão pouquinho assim, né, que não dá nem trabalho para fazer, porque é o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo e corta com o que está do outro lado, por exemplo, que aqui é a mesma coisa. Então, vou colocar 3 pontinhos aqui, ó, e nós vamos chegar aqui, y ao quadrado é igual a 4px. Tá? Você imagina, vou colocar uma observação, que se a gente tivesse pegado a metade do p, ou seja, p sobre 2, eu teria y ao quadrado é igual a 2px. Tá? Essa observação, se nós tivéssemos pego p sobre 2. Eu vou colocar aqui para não ter problema. Estou falando isso porque se você estiver usando outra literatura, né? Uma outra literatura qualquer, ó, eles dão f assim, ó, p sobre 2, 0. Tá certo? Mas aqui nós usamos apenas o p. Fazer uma continha mais rápida. Olha, com tudo isso assim organizado, quem é essa indivíduo aqui? Essa aqui é a equação reduzida da parábola. Esse é o objeto matemático que nós fizemos aqui, tá? Então, a partir disso, essa daqui, vamos trabalhar com o foco. Qual foi o foco dessa daqui? Ó? O foco que nós trabalhamos para essa aqui de cima foi o foco P0. F, P e 0. E se eu tiver outro foco? Porque nós podemos girar a parábola, ela pode estar assim, ela pode estar assim, ela pode estar assim e ela pode estar assim para cima, né? Então, eu posso ter, por exemplo, o foco da parábola menos P e 0. Eu posso ter o foco da parábola igual a 0 e P. Se ele está 0 no X, está vendo? Eu posso ter o foco da parábola 0 e menos P. Ou seja, é tudo que eu posso ter em relação ao foco da parábola girando em torno do centro do sistema de referência. Então, para esse primeiro caso aqui, ó, R vai ser x igual a P. E isso vai dar aqui a equação reduzida y ao quadrado vai dar menos 4px. Se fosse para p sobre 2, ia ser menos 2px. Aqui embaixo, ó, eu vou para y. Então, y é igual a menos p. Isso implica que a fórmula vai ser em função de x. Ó. X ao quadrado vai dar 4py. E a última, colocar y igual a p. A reta, a diretriz, tá? Pode esquecer isso. Estamos falando de R, que é a diretriz. Ela vai ser, então, x ao quadrado igual a menos 4py. Ó, observa. Como que eu sei que eu estou falando dos eixos? Ó, aqui x é 0. X é 0. Aqui x é menos p e aqui x é p e y é 0, tá? Aí nós sabemos como que nós estamos nos organizando em relação à localização da parábola, das parábolas. Então essas fórmulas todas aqui, ó, são as fórmulas reduzidas, dependendo do foco que é dado. Então, de acordo com o foco, é que eu vou ter esses valores das equações reduzidas, ok? Vamos fazer um exemplo para depois nós trabalharmos com essas equações da parábola excêntrica, né? Fora do centro. E a parábola também ela tem uma equação paramétrica,
que a gente pode trabalhar com ela. Então aqui vamos para um exemplo. Eu não lembro qual foi o último exemplo lá em cima, viu? Vamos lá ver. O último exemplo dado foi o 5, né? Esse é o 6 mesmo. O exemplo 6. Esse exercício é simples, mas precisa de atenção, né? Então, para a equação x ao quadrado igual a 8y, construir o gráfico, encontrar o foco e a equação diretriz. Vamos construir o gráfico dela. Encontrar foco e a equação da diretriz. A equação da diretriz é o valor da reta, né? Você já percebeu que é uma função constante. Solução. A solução, essa vai diferenciar um pouquinho das demais. Nós vamos olhar para a parábola e fazer uma interpretação dos valores que ela está assumindo em relação a x e y, para a gente poder definir essa parábola. Então aqui, ó, pela maneira como ela está escrita, ó, x ao quadrado igual a 8y, se é x ao quadrado, vamos dar uma olhada aqui em cima para ver a cara dela. Ela é o foco dela é do tipo 0p, né? Então ela é do tipo aqui, ó, 0 e p, que é x ao quadrado, que é igual a 4p, que está ali. Então, de acordo com isso, ó, nós podemos pegar e colocar assim, 4p, como está lá, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 4px. Essa é a equação que a gente tem. Então, qual é a equação que foi dada? X ao quadrado é igual a 8y. Aqui não é x, né? Y. Ó, eu acho que fica bem claro você enxergar aqui, ó, que 4p é igual a 8. Isso implica que p vai ser igual a 2. Certo? Então, olha aqui. Então, se eu colocar 2 aqui para o y, quanto que vai dar o x? Né? Então, eu vou ter 8, igual como está ali, né? Porque é a questão do quadrado. Eu vou ter 4p, y e o valor que vai dar em x aqui. X ao quadrado vai ser quanto aqui, se eu fizer essa análise? Enquanto que ela varia, tá vendo? Eu posso fazer essa análise, basta colocar os valores. Então, x ao quadrado vai ser raiz quadrada de 4πy. Ora, é 8y. Como y é 2, é 16. Raiz de 16 é 4. E se eu colocar aqui menos 2, aqui vai ser 4. Apenas para enxergar isso, né? Não precisa fazer mais do que isso. Para que enxergar isso? Bem, então nós já temos o foco. Pela organização lá, é 0 e P é 2. Então aqui o foco nós achamos. Por que eu coloquei aqueles valores ali para a parábola, para achar essa relação entre eles, né? Para a gente construir o gráfico em função dela. Porque pediu o foco, né, o gráfico e a equação da diretriz. A equação da diretriz dessa que nós vimos, qual que ela é? Como que ela é? Ó? É y igual a menos p. Então a diretriz aqui fica facinho. Y igual a menos 2. Y é igual
a menos 2. Se quiser que fique mais bonitinho, bota assim, ó, R da diretriz y igual a menos 2. Pronto. Acabou o exercício? Não, falta o gráfico. Aí no gráfico eu só botei esses valorizinhos aqui, ó, para a gente construir a parábola de forma simples. Ó. Se o f está 0 aqui, né, então está sobre o eixo de x, pelo que nós vimos. Se ela está sobre o eixo de x, vamos fazer a parábola sobre esse eixo e marcar os pontos de interesse. Então, vamos pegar aqui, ó, esse aqui é o centro, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é 4, 1, 2, 3, 4. Aqui é menos 4. Quais os pontos associados? A mais 2, ó, em cima, aqui, quando é y, e a menos 2, aqui, ó, né, se for associado. Mas por que está associado a menos 2? Porque é onde passa a reta diretriz. R. E aí aqui agora a parábola ficou tranquila de ser feita com esses pontos, né? Com esses pontos aqui eu consigo fazer a parábola, né? Um pouco diferente aqui, mas isso aqui ficou pior que a outra. Tá difícil. Meu Deus. Sim. Tá. Aí tá, então a parábola é representada. E aonde que é o foco da parábola? Aqui, ó. 0 e 2. Isso é importante na ótica, né? Estudo de ótica, e vocês já devem estar associando isso com bastante facilidade. Aqui o eixo x, ela está sentada sobre o eixo x e o eixo y. Tudo bem. Nesse item 3, nós vamos trabalhar com as outras equações da parábola, as excêntricas, né? As que estão fora de centro. Vamos chamar aqui item 3.2.1, né? Vamos chamar as outras equações da parábola. Os mesmos raciocínios que nós já fizemos. Outras equações da parábola. Novamente, todas paralelas aos eixos determinados, né? E o centro, ou vértice, aqui vamos chamar o vértice. Ó. O vértice da parábola nós colocamos como 0 e 0. Né? Diferente aqui, ó, nós vamos passar para os vértices H e K. Pronto, os vértices H e K, eu já tenho isso organizado de forma que paralelo, organizado na cabeça, né, que eu quis dizer, paralela a OY, nós vamos ter. Eu não vou entrar em detalhes, em explicações disso que nós já fizemos outrora. Então, o padrão vai ser x menos h ao quadrado, que é igual a 4p y menos k. Essa aqui é chamada de equação padrão. Padrão quando ela é excêntrica, né? E nós vamos ter aqui, ó, B paralela ao eixo OX. Paralela ao x, ó, é só mudar, ó, é y menos k ao quadrado, mudamos de lugar, né? Que vai ser igual a 4p x menos h. Também a equação padrão. Então essas são as duas equações padrões em relação às formas excêntricas da parábola. Ok? No mais,
além das outras formas de equação, além dessa padrão, existe também uma equação geral, que muitas vezes é dada e trabalhada, e essa equação geral da parábola ainda não é aquela que você está acostumado, da parábola que você vê desde lá do ensino fundamental. Nós vemos apenas uma parte da parábola que interessa, né? Ela é dada por ax ao quadrado mais cx mais dy mais f igual a zero, assentado na forma de OX aqui, que a gente já está acostumado com essa forma. E tem uma outra equação que é chamada de equação explícita, que é a equação que a gente já está acostumado com ela. Que é a equação em que nós separamos o y. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né, igual a zero, com a diferente de zero. Essa aqui a gente já está acostumado a estudar. Então, essas equações gerais aqui, nós não fizemos demonstração delas, já colocamos de maneira direta, mas a literatura mostra demonstração de como chegar a elas, de uma até a outra. Isso extrapola o que nós queremos para esse curso no momento, tá? Senão o nosso tempo vai ficar muito grande e tudo muito cansativo aqui. Não nos interessa isso nesse momento. Talvez no futuro, mas aí teríamos que dar uma aula com um certo aprofundamento. Vamos pegar o próximo exemplo aqui, ó, que é o exemplo 7. Determinar a equação da parábola de vértice. Então vai ser dado o vértice dela, né? Lembra que o vértice dela, nesse caso, diferente de 0, 0, então ele é excêntrico, ó, 3 e menos 2. Lembra que isso significa H e K, né? Então H é igual a 3 e K é igual a menos 2. Aí ele me dá aqui os dados, ó, com eixo paralelo ao y. Então o eixo da parábola está paralelo ao y e P foi dado parâmetro igual a 1. Então já temos o P dela. Com esses dados, nós então vamos trabalhar para determinar a equação da parábola, né? Ele me deu isso aqui. Então, se é paralelo ao y, ó, nós vamos lá atrás, isso aqui, em cima. Vamos ali, ó. Paralelo a y, então eu vou ter x menos h ao quadrado igual a 4py menos k. Então eu vou trabalhar em função dessa equação. X menos h ao quadrado vai ser igual a 4p y menos k. Ok? Bem, ela tendo essa cara, nós já sabemos o valor, ó. Nós já sabemos que h vale quanto? Quanto que vale o h lá? H vale 3. Ó. E k vale quanto? K vale menos 2. Então, basta eu aplicar esses valores na equação. Vou ter x menos 3 ao quadrado vai ser igual a 4p, que é 1, ele me deu o parâmetro, que multiplica y menos 2.
Feito dessa maneira, a equação vai ser x menos 3 ao quadrado, que vai ser igual a 4 vezes 1, 4, que multiplica y mais 2. Aí nós temos essa equação reduzida. E como que eu faço as outras equações? É só expandir os valores aqui. Quando você expande esses valores, você vai chegar no valor de x ao quadrado. Nesse valor de x ao quadrado, você pode isolar o y e chegar na explícita, ou deixar como está aqui em cima. Aí você pode fazer isso sem problemas. Aí você vai chegar nessas outras equações. A conta é muito simples, né? Não há necessidade de nós trabalharmos com isso. Um item para a gente fazer uma análise, que existe uma equação paramétrica da parábola. Então, o item 3.3 são as equações paramétricas, que são bem simples. Lembra que a equação paramétrica, nós queremos separar as coordenadas através dessas equações. Então, nós pegamos as coordenadas e separamos a equação e separamos nas coordenadas x, y, z. Então, para fazer isso, nós fazemos o x como parâmetro, ou fazemos t como parâmetro de x. É só escolher o parâmetro. Nós trabalhamos com isso em outras aulas, né? Então, isso aqui significa x igual a t. Lembra que nós já optamos em determinado momento, no exercício que nós fizemos lá, falou, olha, nós estamos fazendo esse exercício e estamos escolhendo y como parâmetro. Então, nós vamos ter, no caso, x igual a t, é a própria equação paramétrica de x, e y vai ser igual a 1 sobre 4p de t ao quadrado. Você já viu que nós passamos, né? Nós pegamos o x da equação que nós temos lá, da equação inclusive central, né, com o eixo em x, e simplesmente pegamos aqui esse x aqui, o x ao quadrado, passa o 4 multiplicando, nós vamos ter 4py, tá vendo? É a mesma coisa, não houve alteração. Isso aqui, para t pertencente aos reais, e o eixo OY. Da mesma forma, se nós fizermos aqui, ó, x igual a 1 sobre 4p de t ao quadrado, e y vai ser igual a t. Então o parâmetro mudou, o eixo mudou também, né? Então nesse caso aqui, ó, t continua pertencente aos reais, obviamente, só que o eixo é o OY, o OX. Então, essa é a equação paramétrica. Veja que nós não temos complicação em relação a isso, não. Ela é bem simples, né? E o nosso exemplo para aplicar isso também é muito simples. No exemplo número 8, determinar... Eu vou pedir desculpa, eu não posso controlar a música dos vizinhos, né? Determinar... Mas podia, né? Equação paramétrica da parábola. Vamos dar a fórmula da parábola. É que tem gente que gosta, né? X ao quadrado, 1/4 de y. Eu consigo tirar o y aqui, ó. Deu y aqui. Então, gente, a solução aqui é bem simples. Você pega o parâmetro de t e iguala. Como nós fizemos, colocar aqui, ó, x igual a t. Olha esse tipo de equação aqui, ó. O eixo que ele vai estar, ó, é o eixo OY, né? Que foi dado como x ao quadrado ali, não foi? Então,
nós vamos ter, colocando x igual a t, ó, a equação paramétrica é x igual a t, t é um parâmetro, e y vai ser igual a 4t ao quadrado. Lembra? Porque é 1/4, né? Só que passa multiplicando no caso, ó. Entende? De acordo com isso, né? Aí para isolar o y, tá vendo? Foi só fazer isso, na verdade. Não precisa nem saber se é o y ou o x. Então ficam aqui as aulas sobre seções cônicas. Até a próxima. Bons estudos.